Bom dia a todos e todas e todes. Muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma apresentação dividida, eu e Thaís, porque, na verdade, muitas das coisas que vocês me pedem não sou eu que faço. Quem faz essas coisas acontecer são os estudantes, e a Thaís é uma das estudantes que é fruto desse projeto. Então, nós vamos começar a apresentação com a fala da Thaís, e aí, em seguida, eu vou desenvolver. Eu só queria falar uma coisa. Maria Rita, que é aluna do professor João, está com um tanto de formulários para uma enquete. Então, ela vai passar, distribuir aí, para vocês nos ajudarem. É mais uma das pesquisas em andamento. E aí, vocês vão ter a oportunidade de responder e depois devolver para ela. Ela é essa moça que tem uma blusa de 4 cores. E é rapidinho para preencher, mas é uma pesquisa que faz parte desse conjunto de pesquisas que a gente desenvolve. O professor João é da Engenharia de Alimentos. Ele também, no simpósio passado, ele esteve divulgando umas balas e umas geleias que eles desenvolveram lá no laboratório, e agora estão com essa pesquisa que Maria Rita faz parte também. Bom, vamos lá então. Pode ficar à vontade, Thaís. Bom dia, gente. Como o André falou, meu nome é Thaís. Eu fiz parte, do projeto Cadeia de Valor do Mel, análise ecológica, socioeconômica e organolética com vistas à exportação e ampliação dos mercados de meios especiais. E eu desenvolvi uma pesquisa no mestrado dentro desse projeto. Então, esse projeto é um projetão e ele tem como recorte o semiárido mineiro. E dentro desse projeto, ele foi desenvolvido a partir de dimensões, que a gente meio que separou assim, dentro do projeto, que foi a ecológica, em que houve a análise, a coleta das floradas, a análise polínica, a organização da paleonteca. Então, a gente teve aqui em diversos momentos, em Turmalina e outros municípios do Vale do Jequitinhonha, mas o projeto não ficou restrito a essa mesma região. Então, a gente também foi no Vale do Rio Doce, no Vale do Mucuri, no noroeste de Minas, a partir do recorte do IBGE, que são 217 municípios, e realizamos várias atividades junto com os apicultores, junto com a cooperativa, com a associação e os parceiros. Então, vou falar um pouquinho dos resultados gerais dessa pesquisa, que esse projeto começou lá em 2022, então logo depois de um período pandêmico, e está finalizando agora, em 2025, e já abrindo portas para outros, que o André vai falar um pouquinho mais. Bom, então, como eu falei, eu fui mestranda no programa de pós-graduação em Estudos Rurais da UFVJM. E, além de mim, tiveram outras pesquisas, outros pesquisadores que estavam envolvidos nessas dimensões ecológica, socioeconômica e organoléptica. Então, teve o Carlos Henrique, que está finalizando a pesquisa ainda, André? A Sabrina, o Daniel, a Joana, a Thaís Ribeiro, que foi o pós-doc, a Elisiane Fátima e o Gustavo. Então, aqui tem o nome dos pesquisadores e também tem os títulos das pesquisas que foram concluídas e outras que estão em andamento. As que foram concluídas também já estão disponíveis no repositório da UFVJM. Inclusive, eu trouxe a minha aqui impressa, que eu gostaria de entregar publicamente ao Renato. Aqui é só para vocês terem uma noção do que foi discutido dentro das pesquisas no projeto. Bom, e como eu falei, o recorte do projeto, embora ele surja a partir da demanda regional da cooperativa, o recorte foi o semiárido.
E a região semiárida ela tem características específicas, né? E tratar da apicultura nessa região, foi necessário a gente fazer a imersão a campo mesmo, né? Para entender esse território e os atores e as pessoas, né, que estão envolvidas. Então, a região do semiárido, né, a partir, né, da regionalização do IBGE, hoje ela compreende 217 municípios, né, e tem aí 203 milhões, né, de pessoas, 31 milhões, né, vivem nessa região, e segundo os dados parciais censitários, 81% das comunidades quilombolas de todo o país estão concentradas na região semiárida. E por que eu trouxe esse dado? Porque na pesquisa que a gente desenvolveu, e uma das etapas foi um questionário, a gente viu que muitos apicultores são de comunidades tradicionais, principalmente quilombolas, né? Então, como eu falei, né, o semiárido compõe aí 217 municípios, dividido aí nas 5 mesorregiões, e a primeira etapa da nossa pesquisa foi a aplicação de um questionário para entender o perfil socioeconômico dos apicultores, né? Quem são e como são muitos municípios, né, nós tivemos limitações também com relação ao tempo, né, porque a pesquisa de mestrado, né, 2 anos, e para transitar dentro desse território, que é muito extenso, né, vocês podem observar que a gente conseguiu adentrar mais foi dentro do Vale do Jequitinhonha, né, que a partir dessa regionalização são 34 municípios, nós estivemos em 25 municípios do Vale. E com esse propósito, né, de fazer um diagnóstico e entender um pouco dessa atividade dentro desse território. Então, aqui é um dado mais geral, né, falando do semiárido como um todo brasileiro, e a gente focou, né, no semiárido mineiro. E aqui foi uma sistematização que a gente fez dentro do projeto, né, dos 217 municípios do semiárido, nós conseguimos ir em 34 municípios. E teve alguns municípios, por exemplo, como Carbonita, Itamarandiba, Rio Pardo, que nós identificamos, né, que eles não fazem parte do semiárido, né, mas da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, mas que é extremamente relevante para a atividade da apicultura, e que foi a partir dessas atividades, né, que nós estivemos presentes, como esse seminário da apicultura, outras participações em associações e reuniões, a gente decidiu, né, manter o dado, até porque muitas dessas pessoas que fazem, né, desses municípios fazem parte da Copivage ou da associação. E o que a gente pôde observar também através das pesquisas, né? O último censo agropecuário de 2017 fala lá que nessa região do semiárido teve uma produção de 159 toneladas. E a gente observou um aumento, né, muito significativo, de 900%, considerando a pesquisa pecuária municipal do ano de 2023, que é a mais recente, né? Nós ainda não tivemos outro censo agropecuário. Então, o que a gente observa é que a atividade da apicultura ela vem crescendo, né, nesse território. E trouxemos aqui também a lista aqui, né, com os 10 maiores produtores. Dentre os 10 maiores produtores, né, de Minas Gerais, 2 só não fazem parte, né, do semiárido mineiro, que é Itamarandiba e Coronel Fabriciano. Então, de 10, 8 fazem parte, né, desse território. Que a gente está falando, né, chamando aqui o recorte. E, de modo geral, né, a gente identificou, né, que a apicultura, os primeiros registros, né, considerando aí os órgãos governamentais, é da década de 70, e uma ausência, né, com relação aos dados, né, registros sobre a atividade da meliopolinicultura, embora a gente também tenha identificado que tem uma porcentagem menor, né, dos apicultores que nós conversamos, que nós dialogamos, também desenvolvem essa atividade. E, de um modo geral, o que a gente observou, né, fazendo essas pesquisas, é que, né, a região sul, embora seja, né, o maior produtor do país, ele tem poucas pesquisas, né, principalmente quando se trata da questão de gênero, né, voltada para
a questão de gênero na apicultura, a gente identificou poucas pesquisas. Bom, e com relação ao perfil dos apicultores, como eu falei, a gente foi em 34 municípios, né, do semiárido mineiro, dividido aí nas mesorregiões. Aplicamos 135 questionários. Essa foi a primeira etapa da pesquisa, e depois nós fizemos entrevistas, né, semi-estruturadas a partir da dimensão e dos objetivos de cada pesquisa que foi desenvolvida dentro do projeto. E dos 135 produtores que responderam ao questionário, 94% disseram possuir fumigador, formão, e 94% possuir todos os equipamentos, né, de EPI. E por que isso é importante? Que, embora seja uma porcentagem pequena, que não tenha todos os equipamentos de proteção, isso vai repercutir na forma do desenvolvimento do trabalho, né? Com relação aos equipamentos, né, centrífuga manual, elétrica, mesa desaporculadora, decantador, mais de 50% disseram não possuir esses equipamentos. E o que leva ao quê? A improvisar muitas vezes a atividade, né? É um número bem significativo. Mais de 37% dos produtores disseram fazer o processamento do mel na casa do mel ou em unidade de beneficiamento. E os outros já utilizam, né, um ambiente doméstico, um ambiente adaptado. Mais de 52% não possuem a terra em seu nome. Desses, 46% não reside nas terras onde está instalado seu apiário, né? Então, muitas vezes é uma terra arrendada, é uma parceria, e em áreas, né, de empresas monocultoras de eucalipto ou terra de familiares. 51% dos produtores têm como renda principal uma atividade não agrícola, ou seja, eles desenvolvem outras atividades, né, seja no comércio, na educação, foi o que mais apareceu, né, nas nossas pesquisas. Com relação à faixa etária, né, dos apicultores, a maior parte deles tem ali entre 51 a 60 anos. Né? O Ismael aqui da Emater trouxe a questão da sucessão rural, né? E a gente observa que os jovens ainda é uma faixa etária muito pequena, né, na atividade da apicultura. O que também na pesquisa a gente conseguiu perceber que as mulheres também podem ser uma alternativa para essa sucessão. Com relação à escolaridade, né, dos apicultores, a gente também identificou que o grau de escolaridade, né, ele é baixo, né, pouquíssimos ali, né, 25% apenas, né, com o ensino médio completo. E com relação aos desafios e gargalos, né, da atividade da apicultura, com relação à criação de abelhas e à produção de mel, a gente identificou que mais de 60% dos produtores disseram ser a falta de chuva, um dos problemas que enfrentam na produção, que está diretamente relacionada às características físicas, né, do território. Falta de florada, dificuldade para alimentar os enxames, falta de área para colocar os apiários ou áreas, né, para pastejo das abelhas. E na comercialização dos produtos apícolas, os principais desafios, né, e gargalo é o baixo consumo do mel pela população, a ausência do selo de inspeção, concorrência, né, muitos produtores em época de safra, infraestrutura de logística, transporte adequado, estradas, distâncias, né, da comunidade, falta de investimento, produtos falsificados no mercado a um preço mais baixo e presença, né, de atravessadores. Uma das pesquisas que foi desenvolvida dentro do projeto foi com relação ao acesso a políticas públicas, né, que foi desenvolvida por uma colega, né, que é a Leonélia, e ela fez um mapeamento das políticas públicas voltadas, né, para a atividade da apicultura. E a primeira coisa que ela, né, se identificou foi que muitas das políticas públicas, elas estão da apicultura, elas estão dentro de uma dimensão maior, né, voltada para as políticas dentro da agricultura. E a nível nacional, ela identificou esses três
esses 3 programas, né? O Programa de Desenvolvimento da Apicultura Prodamel, a Rota do Mel, o Programa Nacional de Incentivo à Produção Melífera e o Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Melipolínicos de qualidade. E aqui ela mapeou aqui, a partir dos resultados da pesquisa, as políticas agrícolas acessadas pelos produtores que participaram da pesquisa, né? Como eu falei, a apicultura ela se inseriu a partir de outras políticas dentro da agricultura, dentro da pecuária, né? Que foi o Pronaf, né? A maioria ali, né? Que acessou, que é a política de crédito, e outras políticas também voltadas à convivência com a seca. E aqui ela trouxe um detalhamento, né, dos projetos implantados, né, via emenda parlamentar estadual de Minas Gerais, né, que foi identificada, né, ao longo da pesquisa, emendas, né, que foram exclusivamente voltadas para o fortalecimento da atividade da apicultura. E aí ressalta aqui que essas emendas parlamentares foi a nível de Estado, né, e que tem pesquisas em andamento aí para identificar a nível nacional. Bom, e agora eu vou trazer um pouquinho, né, um recorte da minha pesquisa, né, que foi intitulada Entre Abelhas e Barreiras, uma análise do trabalho feminino na produção de mel no semiárido mineiro. Esse mapa aqui, né, traz a região, né, do semiárido, e em roxo é onde nós encontramos homens e mulheres apicultores, né? Em sua maioria são homens, né? Dos 135 questionários que nós aplicamos, 74%, ou seja, 100, são homens, né? E 35 são mulheres. E o que nós identificamos é que as mulheres elas estão na atividade da apicultura, né? Juntamente com seus companheiros, outras, principalmente as mais jovens, iniciaram, né? Foram as incentivadoras na família, né, que começaram, mas elas estão presentes sim, e outras ainda estão invisibilizadas, né, não aparecem. E hoje aqui já tem bastante mulheres, né, nos primeiros encontros, né, que nós viemos lá em 2022, de modo geral tinham muito menos mulheres, né, o público também era menor, mas hoje já enche o coração aqui ver cheio aí, né, de apicultoras, de pessoas, né, de mulheres interessadas no tema. E o que a gente identificou, né, com relação à questão das mulheres? As mulheres, elas, além de desenvolver a atividade da apicultura, elas desenvolvem também atividade na agricultura. Em torno de 98% dessas 35 estão envolvidas nas atividades da agricultura. Essas daqui são algumas fotos que a gente fez lá no Quilombo Faceira, né, que toda a família, né, desenvolve atividade da apicultura, inclusive as irmãs, né? E o que a gente pôde observar, né, que as mulheres elas muitas vezes não estão nesses espaços por conta da sobrecarga de trabalho, né, que estão envolvidas, né, na atividade da agricultura, no cuidado com os filhos, no trabalho doméstico, né, e que, de um modo geral, que a gente pôde constatar com a pesquisa, que a sobrecarga de trabalho sobre elas impede delas, por exemplo, assumirem cargos nas associações, nas cooperativas. Quando nós iniciamos o projeto, na Coopivage, né, não tinha nenhuma mulher ainda assumindo um cargo na gestão, né, da diretoria. Hoje já tem, né, uma mulher e outras, né, que estão se somando ao grupo. E é importante dizer que a gente não teve só na associação daqui, né, de Turmalinda, mas, né, em várias associações do semiárido. E isso foi muito recorrente em todas, né. Essa daqui já foi outras fotos, né, que a gente tirou lá na comunidade Baú, em Araçuaí, que também tem produção de mel com mulheres, né, de quitandas, de artesanato. E o que a gente observa? Que a atividade da apicultura ela contribui significativamente para a autonomia econômica das mulheres, né? Aqui já é uma foto lá no assentamento Joaquim Nicolau, em
em Valadares. E aqui são algumas frases, né, que as mulheres foram falando ao longo da entrevista, né? Mas isso aí é para complementar, né? O que você não vai comprar na rua, tipo assim, eu já compro o básico, só o básico é caro, imagina se eu precisasse comprar toda a verdura e toda a fruta, né? Porque não é só na apicultura que elas estão envolvidas. E a questão, né, das políticas públicas, como, né, a colega Leonélia também trouxe, né, a questão das políticas de convivência com o semiárido, que são extremamente importantes, né, para essa região, né, que acaba, né, se tornando aí parte, né, da paisagem do semiárido. Isso aqui foi uma metodologia que eu apliquei com elas, né, ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Elas falaram sua rotina de trabalho, né, a hora que levanta até o entardecer. E é em torno de 4h30 da manhã até 6h30, 7h da tarde. E evidencia ainda mais, né, essa questão da sobreposição, né, do trabalho. E aqui algumas fotografias, né, a gente participou, né, de algumas atividades, né, internas de algumas associações e revelou também, né, o machismo e o sexismo, eles atravessam a atividade da apicultura, né? Quando perguntado, né, se elas têm poder de voz, se elas se sentem ouvidas, né? Alguns trechos eu trouxe aí, né? As decisões não são assim como teoricamente deveriam acontecer. E eu sabia que não dava para ter uma mulher, seria um tiro no pé, porque as coisas não iam fluir e dividir a associação. Então, esses são os principais desafios com relação à participação das mulheres, né? Tem que repensar aí o papel que essas mulheres estão ocupando, e principalmente não só na atividade, no dia a dia, mas também nessas instituições, nas associações, né, e nas cooperativas. Né, a gente identificou diversas associações de apicultores, né, no semiárido. Cooperativa foi a Copemap e a Copevage, que nós tivemos acesso, né, com as pessoas que são associadas e cooperadas. Também ao grupo, né, do WhatsApp Apicultura do Jequi. E aqui algumas fotos, né, em outras mesorregiões que a gente teve também lá no norte de Minas, em Guaraciama, lá em Poté, apicultoras aí de Virgem da Lapa, de Taiobeira, Chapada do Norte. Bom, de modo geral é isso, pessoal. Ok, obrigado, Thaís. A gente pode colocar outra apresentação, então? Beleza. Enquanto você coloca, eu só queria colocar, gente, que assim, nesse grupo não tem nenhum santo, mas a gente fez milagre. Porque nós recebemos em torno de R$1 milhão. Desse R$1 milhão, mais de 700 mil, mais de 800 mil foram gastos com bolsas para a formação dos estudantes. Então, desde os pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, graduandos. E a gente tinha um recurso de custeio de... Eu estou só olhando aqui porque eu tenho uma cola para isso. Nós tínhamos um recurso de custeio de um pouco mais de R$100 mil. Com isso, a gente foi em 35 municípios. E, assim, viajar nessas dimensões do semiárido mineiro, saindo de Diamantina, passar por 35 municípios, entrevistar mais de 130 pessoas, envolve um custo de hospedagem, de deslocamento, que, assim, fazer isso com esse recurso é fazer muito. Então, assim, eu quero primeiro registrar um agradecimento ao empenho de toda a equipe que se dispôs às condições necessárias para poder fazer esses dados existirem, né? Para poder entrevistar esse tanto de pessoas. E agradecer a todos vocês e todas vocês que colaboraram e ajudaram a gente a fazer os encontros, a organizar os lugares para ficar, para a gente poder baratear o custo das viagens e poder, com isso, render mais dias no campo, entrevistar mais pessoas e coletar mais dados. E também a todas as pessoas que enviaram amostra de mel, de própolis, e ajudaram a gente a fazer os trabalhos, né? Vocês vão ver aqui alguns dos dados que eu vou apresentar. São retornos de pesquisas que a gente já terminou, a gente ainda tem pesquisas em andamento. E aí, uma outra coisa que eu acho bem importante, as nossas pesquisas, elas nascem aqui.
É no seminário de apicultura que as pessoas colocam as perguntas e a gente leva as perguntas e tenta transformar em projetos para poder trazer respostas. Então, o que vocês vão ouvir de mim hoje são respostas a perguntas que vocês mesmos fizeram. Teve um seminário que a gente falou da necessidade da gente entender a qualidade desse mel que é produzido no Vale de Jequitinhonha, para a gente poder pensar em que ponto da cadeia a gente precisa trabalhar para melhorar a qualidade do mel. Um outro seminário a gente falou assim, mas quais são as floradas? Será que tem florada o ano todo? Será que realmente precisa alimentar? A gente fez uma discussão num dos seminários aqui para trás, se a alimentação era de fato necessária, se a gente não podia desenvolver tecnologia social para evitar a alimentação. E as pessoas falavam assim, mas tem que alimentar porque tem uma época do ano que não tem comida. E a gente vai ver o resultado. Tem comida. A gente pode não estar com ela disponível, porque a gente não tem área natural, porque a gente não está próximo de área natural, porque as áreas naturais foram todas eliminadas, porque a gente passa veneno e desseca tudo. Então, assim, pode não ter comida lá perto do seu apiário, mas a flora do Vale do Jequitinhonha, ela flora o ano todo. E a flora do norte de Minas também flora o ano todo. Então, agora a gente sabe que tem flor que a abelha visita todos os meses do ano. Ela pode não estar disponível para você, porque você não sabe que flores são essas, e as suas áreas estão próximas de pastagem, de área de eucalipto, que aí sim não floresce o ano todo, não. O eucalipto até dá uma florada muito massiva, né? Produz muito néctar, mas é uma florada que tem um período específico no tempo. Então, a gente olhou para as floradas. Aí o povo falou assim, e a própolis? Essa própolis que a gente produz no Vale de Jequitinhonha é uma própolis diferenciada ou é uma própolis comum? A gente foi lá, recolheu mais de 60 amostras de própolis, caracterizamos mais de 15 mil compostos químicos presentes nessa própolis, para a gente entender se nessa própolis do Vale de Jequitinhonha tem alguma coisa de especial. Será que dá para pensar no mercado diferenciado, para a gente vender essa própolis que é produzida aqui, ou a gente vai produzir ela em massa e vender ela como um produto comum, como a gente faz com mel silvestre, por exemplo. Nós temos várias safras de mel no Vale de Jequitinhonha, que são de méis especiais, que acabam sendo misturadas com outros méis e viram mel silvestre. E a gente vende como um produto comum. Né? Então, a gente foi lá, estudou as floradas para entender quais méis especiais são produzidos. Agora, para produzir um mel especial tem uma técnica. Né? Para produzir uma própolis especial também vai ter uma técnica. Então, eu vou apresentar para vocês hoje, basicamente, o resultado de 3 pesquisas, 3 conjuntos de dados. Né? Não são exatamente pesquisa de 3 pessoas. Como a Thaís mesmo colocou, esse projeto envolveu a formação de mais de 20 pessoas. Então, assim, entre dissertações de mestrado que foram realizadas, entre teses de doutorado, entre trabalhos de pós-doc e entre trabalhos de graduação de curso, né, de pessoas que se formaram na biologia, na agronomia, na zootecnia. A gente tem aí o Ismael, que é estudante da zootecnia, né, que está trabalhando ainda com a lógica das abelhas felizes, tentando diminuir o estresse para produzir uma abelha mais feliz, porque inclusive a galera que é do movimento dos direitos dos animais tem questionado muito, né, o consumo de mel, porque diz que é uma violação aos direitos das abelhas. Então a gente tem trabalhado com a apicultura tentando produzir uma abelha que sofre menos, e medindo o estresse, e tentando pensar em técnicas que vão diminuir o estresse dessa abelha, para a gente produzir um mel mais feliz, né? Para a gente comer um produto que seja produzido a partir de práticas que são mais felizes. E aí tem o Ismael e o Felipe estão trabalhando com isso, e tem ainda a Sabrina e o Carlos que ainda estão com as teses de doutorado em andamento. A gente está aí a Joana, que também está com a dissertação de mestrado em andamento. A gente está no processo quase que fechando o ciclo dessa pesquisa, né? Então, esses resultados que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, junto com a Thaís, são a devolutiva geral do projeto. Nós já fizemos outras devolutivas, nós inclusive viajamos pelo território, fazendo reuniões diretamente com os parceiros e fazendo devolutivas específicas, né? Mas hoje é uma coisa mais geral. Bom, então... Será que desligou? Não, está ligado. Aqui. Então, os dados que eu vou apresentar, eles vêm dessas 4 pesquisas principais. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento da cadeia do mel, né, como a Thaís já colocou, entender os determinantes da produção de mel no semiárido mineiro. Então, esses dados a Thaís já apresentou, né? São 135 pessoas entrevistadas, e a partir dessas entrevistas surgiu quase tudo que eu vou apresentar.
Bom, esse dado aqui que eu vou chamar a atenção aqui é um dado para a gente pensar em formação, na minha visão. Porque ele mostra que a produção de mel nas áreas que são de comunidades tradicionais de agricultura familiar, ela ainda é menor do que a produção de mel que é feita por pessoas que não moram em área rural ou em comunidade tradicional. Então, essas pessoas que estão morando na cidade produzindo mel, estão produzindo uma quantidade maior de mel. E a gente precisa pensar, eu queria pensar junto com vocês, o que isso significa. E o que a gente precisa para enfrentar esse tipo de situação. Né? Nós queremos pensar nas melhorias das condições de produção no campo. Então, a gente quer pensar especialmente em quem está morando lá. E se quem está morando lá está produzindo, está tendo uma produtividade menor, a gente precisa pensar como é que a gente atende esse público via política pública, via formação, aí os parceiros, né, Senar, Sebrae, sei lá, todo mundo que está querendo ajudar, né, para a gente pensar em como a gente lida com essa produção. E eu tenho uma hipótese de que como essa atividade apícola no meio rural, ela é de fato uma atividade complementar, então a gente não está se profissionalizando em produzir, quem está no campo está produzindo outras coisas. E aí está produzindo, o mel continua numa produção pequena, porque de fato ele só complementa a renda. E quem está na cidade e decide produzir mel, vai investir mais nessa única atividade rural que vai ser a produção de mel. E talvez por isso está produzindo mais. Né? Mas eu queria colocar esse dado para a gente pensar ele junto, porque quando o Estado vem lá na universidade para dialogar com política de formação para o campo, a gente quer ter essa resposta dialogada com vocês, que são os produtores. Né? Para a gente tentar entender. Que você percebe nesse terceiro gráfico aqui, ó, que a produção de quem mora na zona urbana é maior do que a produção de quem mora na zona rural. Tá? É isso. Então, como que a gente pensa isso, é o que a gente vai fazer aqui. Com relação à própolis. Então, essa foi a última pesquisa que a gente desenvolveu dentro desse projeto, que ao longo dessas nossas caminhadas, a cooperativa daqui de... Sim. Só quebrando o protocolo aqui, pessoal que está aí no fundo, sei que a prosa está muito boa, mas vocês estão falando um pouquinho alto. Além de ser interessante prestar atenção aqui, está atrapalhando o pessoal aí que está mais próximo para continuar ouvindo aqui as ótimas informações do professor André. Tira o pé da minha palestra. Bom, gente, então vamos lá. Com relação à própolis, foram vocês que demandaram essa pesquisa, é isso que eu quero dizer. E aí, uma dúvida que tinha, por exemplo, é que tem uma região grande do vale que produz uma própolis que é resinosa, uma própolis quebradiça. A gente queria saber se ela tinha alguma coisa de diferente, se ela podia ser, se ela é própolis mesmo, né? O que faz com ela. Nós coletamos, então, própolis desde Almenara até Diamantina. É um território, para quem conhece, vai saber que é um território enorme, né? Consegui levantar 60 amostras de própolis dessa região toda. Não foi trivial. Tem que agradecer a Maíra, que na época era bolsista da professora Eliane, lá do Instituto Federal, e num projeto de construção da identidade geográfica do Vale do Jequitinhonha para os produtos apícolas, ela foi quem coordenou a coleta dessas amostras de própolis. E aqui a gente tem uma própolis que veio lá do Baixo Jequitinhonha, você percebe que ela é avermelhada, né? Já vamos entender o que é isso. E essa aqui é uma própolis resinosa. Quando a gente faz as extrações, né, para fazer a extração, a gente usou o mesmo método que vocês usam, ela é dissolvida em álcool, né, em uma solução alcoólica. E aí a gente percebe que quando faz essa dissolução em solução alcoólica, ela vai mudando, ela vai produzindo coisas que têm cores. Tá bem difícil de ver, né? Ali tem uma mais vermelha, tem uma mais esverdeada, mais amarronzada, né? E é como vocês veem também quando vocês fazem, né? Isso não é nada novo para vocês. O objetivo, então, era identificar a composição química. A gente queria saber o que tem nessas própolis, e aí a gente foi lá destrinchar a composição química delas. As amostras estão distribuídas assim, ó. Se vocês perceberem, tem amostra desde o Alto Jequitinhonha aqui em Diamantina. Eu vou ter que vir aqui, né? Porque eu não estou feliz de ficar mostrando com esse trem. Aqui Diamantina, aqui médio Jequitinhonha e aqui embaixo, lá no Baixo Jequitinhonha, né? E essas aí são as amostras. Todas as amostras depois que elas estavam preparadas para ir para o aparelho de cromatografia, que é um trem parecido com esse. Então a gente
analisou a qualidade dos dados, analisou de acordo com a região, por Alto e Baixo Jequitinhonha, analisou de acordo com as micro-regiões, então o que era de Diamantina, de Almenara, de Capelinha, de Araçuaí, de acordo com a cor, o que era vermelho, o que era verde, e comparou os perfis metabólicos de uma maneira geral. Bom, primeira resposta que sai da análise é que não é possível diferenciar as amostras no total delas. Se a gente pega todas elas, elas têm compostos em comum compartilhados em todo o vale. Quer dizer, não forma grupinhos muito específicos com nenhuma delas. Você percebe que o que é do Baixo Jequitinhonha está em verde, até forma um grupinho pequeno aqui, mas o que é do Alto está espalhado por tudo. Isso também aconteceu com o mel de Aroeira, quando a gente tentou ver se o mel de Aroeira do Vale de Jequitinhonha era diferente do mel de Aroeira do Norte de Minas, a gente viu que é tudo igual. Não tem como separar o mel de Aroeira do Vale de Jequitinhonha do mel de Aroeira do Norte de Minas com base na composição química. Então, no geral, essas amostras de própolis, elas compartilham muitos compostos. O que, de certa forma, é bom, porque a gente tinha uma dúvida que a própolis resinosa fosse ser algo muito diferente do resto. E o que a gente está vendo aqui é que não dá para separar a própolis resinosa de cara, só porque ela é resinosa. Então, as própolis resinosas, elas também têm propriedades de própolis, né? Então, ela é uma própolis. Agora, quando a gente pensa em separar em pequenas regiões, aí sim, a região de Diamantina se separou do resto. Então, essas amostras que estão em azulzinho claro ali, são amostras de Diamantina, a grande maioria está aqui, e só tem 2 amostras de Diamantina que estão misturadas com o resto. Tem que pensar que essa própolis foi coletada ao longo do tempo, tá, gente? Elas não são de uma safra específica, de um período específico do ano. E vocês sabem que a resina que as abelhas coletam, ela pode mudar ao longo do ano. Então, o que caiu dentro de um grupo ou o que caiu separado pode vir de resinas diferentes, de plantas diferentes, né? De determinada época do ano. Mas é interessante pensar que aqui separou um grupo para o Alto Jequitinhonha. E esse grupo tem a ver com a cor. E isso foi o principal resultado das análises de própolis. As amostras de própolis do Alto Jequitinhonha, que estão ali em Diamantina, Felício dos Santos, inclusive o pessoal de Felício dos Santos trouxe uma amostra aqui, se alguém quiser ver depois, tem essas amostras de própolis de tira de alta qualidade, que é a própolis verde, e as de raspa também de alta qualidade. Essa própolis que está saindo no Alto Jequitinhonha, que algumas pessoas chamam de Altíssimo Jequitinhonha, que é a região mais alta do Vale de Jequitinhonha, né? São amostras de própolis verde. Elas compartilham entre 80% e 100% dos compostos que foram descritos já para a própolis verde. Então, essa região, ela tem alto potencial, de acordo com as amostras de própolis que a gente analisou, tem alto potencial para produzir própolis verde. Olha, são todas essas amostras aqui. Depois, quem mandou amostras, se quiser saber como é que foi a sua amostra, onde que ela caiu aqui, a gente tem a lista das amostras com os nomes das pessoas. Posso dizer para vocês quem que é a AP06. Tá? Posso dizer para vocês quem é a AP39. A gente não está com elas identificadas aqui, mas eu posso dizer para vocês de quem é de cada um, para você saber se a sua própolis que você mandou era de fato verde, vermelha ou geral. Tá? Então, e para nossa surpresa, saíram 5 amostras de própolis vermelha no Baixo Jequitinhonha. Então, assim, a própolis vermelha, vocês também sabem que ela também tem um altíssimo valor de mercado, né? Uma própolis muito especial. E ela, então, tem uma região do Vale de Jequitinhonha, e isso é no Baixo Jequitinhonha, que está produzindo própolis vermelha. E o resto das amostras, 30 amostras, caíram nesse grande grupo aqui, própolis, que não tem nenhuma característica que torna elas especial já conhecida. Não quer dizer que não tenha nada especial, tá, gente? Quer dizer que, para as própolis, o que a gente conhece como produto diferenciado são a própolis verde e a própolis vermelha. E a gente encontrou, dentro da área de produção analisada, um conjunto de amostras que se identifica como própolis verde e um conjunto de amostras que se identifica como própolis vermelha. Essas própolis têm potencial para um outro mercado, que é um mercado diferenciado de alta qualidade para própolis. Então,
A própolis verde está relacionada ao alecrim do campo, não só ao alecrim do campo, ao gênero Bácaris. Em Diamantina, por exemplo, tem 11 espécies de Bácaris. Então, assim, é uma região que é muito diversa para essa planta, que é o Bácaris, né? É a carqueja. Então, é um própolis especial. Diamantina tem muitas espécies de carqueja e está produzindo própolis verde, como é a própolis verde, que já tem indicação geográfica. Agora, inclusive, eu estou num comitê da FEMAP regulamentando a própolis verde em Minas Gerais, por causa da identificação de origem, né? A gente está trabalhando de novo com esse tema. Então, a própolis verde está com uma certificação, tem uma certificação de origem, e a gente precisa regulamentar ela no estado. E Diamantina é um bom candidato, com base nessa pesquisa. Diamantina, Felício dos Santos, esses municípios no entorno aí do Alto Jequitinhonha são bons candidatos para a expansão da indicação geográfica da própolis verde, com base nas pesquisas que a gente está realizando nessa dissertação de mestrado, que foi feita com uma professora lá da UFMG. E a própolis vermelha, então o principal composto da própolis verde é o artepelin, tá? E essas todas têm, todas as amostras que a gente analisou têm artepelin. A própolis vermelha, ela pode ser produzida por várias plantas, plantas que têm resina vermelha em geral. A principal candidata que a gente acha é o rabo de bugio, que é a Dalbergia castanifólio, Castaphyllum, mas poderia também ser pelo anane, que é a Sinfonia globurífera. Eu não conheço nenhuma ocorrência natural de anane no Baixo Jequitinhonha. Nunca vi lá, mas talvez quem é de lá pode falar. É uma fruta, né? É uma clusiácea, uma fruta que, em geral, onde tem ela, as pessoas comem, porque ela é muito gostosa. Mas eu nunca vi. Eu conheço Sinfonia globurífera da Amazônia. Então, para mim, que o candidato à produção de própolis vermelha no Baixo Jequitinhonha deve ser uma leguminosa, desse grupo da Dalbergia, ou de alguma jurema, alguma planta dentro desse grupo aí das leguminosas de resina vermelha. Como a gente recebeu as amostras de própolis e identificou os compostos químicos, a gente não viu as plantas. Quem está no dia a dia vendo as plantas são as pessoas que estão lá e coletaram as suas própolis, né? Então, aí fica interessante de vocês nos ajudarem, na medida em que vocês verem abelhas coletando resinas avermelhadas, a gente começar a identificar essas resinas para tentar descobrir quem são as espécies de planta que estão fornecendo a resina. As candidatas que nós estamos colocando aí são desse grupo das leguminosas. A própolis vermelha, ela é muito rica em flavonoides, isoflavonoides. Então, é uma própolis que é produzida especialmente na região norte e nordeste. Então, produzir própolis vermelha em Minas é algo novo, inclusive, né? Porque Minas está no limite da Caatinga, né? Essa região do Baixo Jequitinhonha ainda tem influência da Caatinga, né? O Médio Jequitinhonha também. Então, seria uma coisa nova a gente ter produção de própolis vermelha com essa qualidade que a gente identificou em Minas Gerais, né? Com essa origem. Então, na própolis verde, os principais compostos que a gente identificou nas amostras que nós estudamos são esses. Eu sei que esses compostos não dizem nada para vocês, mas eles são compostos que caracterizam a própolis verde. Então, todas as amostras analisadas têm pelo menos algum deles, e todas têm que ter artepelin, que é o principal composto da própolis verde. A própolis vermelha tem todo esse conjunto de compostos que caracteriza ela como própolis vermelha, e os que estão grifados em negrito são os que aparecem com maior quantidade. Aqui estão as amostras que a gente analisou. Aí você percebe que nós temos, dessas amostras que nós recebemos do Vale do Jequitinhonha, nós temos uma amostra que tem 100% dos compostos já descritos para a própolis vermelha, e tem amostras de própolis que tinham 7%. Quer dizer, a pureza dessa própolis como própolis vermelha, ela varia entre as áreas de produção. Então, valeria a pena a gente ter um foco para desenvolver uma pesquisa só com própolis vermelha na região do Baixo Jequitinhonha. Isso faria sentido para a gente entender melhor quais são as plantas, qual a abrangência da produção, qual o nível de pureza, porque essa região realmente é uma candidata à produção de própolis vermelha. Tá? Enfim, acho que eu já concluí tudo enquanto eu estava falando. Com relação aos MEIs, então esse primeiro retorno foi em relação às própolis. Com relação aos MEIs, eu vou chamar a atenção para alguns pontos que eu acho importante da gente pensar como cadeia produtiva, como cooperativa, como cadeia.
Então, os méis que nós analisamos, eles vieram de todo o semiárido, 34 amostras, nas safras de 2022 e 2023, e foram encaminhados por vocês, né, para Diamantina. Nós tivemos várias amostras de mel monofloral de aroeira, né, mas também de outras espécies. A ideia era caracterizar o mel como monofloral para entender quantas floradas a gente tem potencial para produzir como mel especial. As amostras foram analisadas lá na universidade mesmo, seguindo os parâmetros físico-químicos, que são cinza, umidade, acidez, sólidos insolúveis em água, açúcares redutores, condutividade elétrica, pH. Vocês vão ver que para cada parâmetro desse vai dizer alguma coisa sobre esse mel. Então, os resultados, a gente teve amostras de mel de aroeira, como mel especial, né? Aroeira, cipó, uva. Tem duas espécies de mimosa. Mimosa é uma espécie que vocês chamam de malissa, né? Malissa. Um pomponzinho assim, redondinho, rosa em geral, né? O branco. São dois méis especiais, são duas espécies diferentes de malissa, que estão produzindo mel especial. Mírcia, que é uma mirtácea do grupo das jabuticaba, pitanga, essas flores assim, mas é uma planta nativa essa. Eu tenho a impressão que seja um arbustinho que flora massivamente, que dá muita flor de uma vez, né? E aí as outras amostras foram classificadas como silvestre. A ideia é, por que tem poucas amostras de mel silvestre? Porque a gente estava procurando amostras de mel monofloral. Todos vocês que mandaram a amostra para a gente, vocês estavam acreditando que a amostra que vocês estavam mandando, ela era monofloral. Então, dessas 5 não caíram na categoria de monofloral. Quer dizer, elas tinham uma mistura. Ou você começou a coletar com mel ainda na colmeia de outra florada e misturou, ou você deixou as abelhas começarem a entrar com mel da florada seguinte e misturou, entende? Ou então as abelhas de fato não estavam coletando de uma planta só. Elas estavam coletando e você achou que elas estavam coletando de uma planta só, né? Então, 5 amostras dessas que vieram, como vocês achando que era pura, não era pura. Mas isso é pouco, viu, gente? Significa que em todo o resto vocês acertaram que era mel monofloral. E de fato era mel monofloral. Então, esses são os méis que nós caracterizamos. E esses aqui são os grãos de pólen. É assim que a gente descobre de onde que vem o mel, né? A gente prepara tira esse pólen do mel, coloca no microscópio, e o que a gente vê no microscópio são essas coisinhas coloridas aqui, que são os grãos de pólen, né? Aquele grão de pólen lá é de aroeira, o segundo é de cipó-uva, o terceiro é de uma malissa, o quarto também é de uma malissa e o quinto é de uma mirtácea. Bom, com relação aos parâmetros, aqui que eu acho legal a gente pensar um pouco. O teor de cinzas, ele não pode passar de 0,6 para o mel ser classificado como um mel de qualidade. E a gente tem amostras de mel silvestre com 0,64. Ou seja, isso pode demonstrar que o mel está com restos de abelha, resto de cera, ou pode ter caído poeira, ou pode ter caído uma série de outras coisas que gerou cinza nesse mel. Então, a necessidade da gente redobrar os cuidados, processar o mel em casa de mel, com centrífuga, com os equipamentos adequados e tomar cuidado com os resíduos que vão ficar nesse mel, porque a gente está com amostras de mel acima do permitido para teor de cinza. Da mesma forma, a umidade. E aqui é outro cuidado. A umidade mostra, em geral, que o mel foi colhido verde. Então, o mel que não estava operculado, né? E isso é um outro cuidado que a gente tem que ter, especialmente quando a gente trabalha em redes, né? Porque aí, às vezes, uma pessoa coletando um mel que não está com a qualidade vai prejudicar o lote, né? Vai prejudicar todo o resto. Então, para a gente que trabalha numa lógica cooperativa, em rede, é muito importante a colheita no período adequado, com o favo operculado, que a gente sempre repete isso, mas acaba que, né? Abriu a sobrecaixa, tem um favo que não está operculado, poxa, aí coleta tudo, mas não coletou tudo, o resultado aparece, né? Você está com... A gente tem amostras de mel aqui, de cipó-uva e de mimosa, que é uma malissa, que estão dentro do permitido. As outras estavam acima do permitido. Entende? Só 2 dessas amostras estavam dentro do permitido. Quer dizer, tem uma grande quantidade de mel sendo produzida com teor de umidade acima do permitido. Isso é uma coisa para a gente tomar cuidado, né?
como cadeia produtiva, a gente não pode trabalhar com a lógica de um produto que está acima da legislação, senão a gente vai ter problema na comercialização, né? Não tivemos problema com a acidez, né? A acidez de todas as amostras ficou dentro do permitido, que é 90, que é 50. Com relação aos sólidos insolúveis, o máximo seria 0,1, e isso está relacionado com cinzas. Então, normalmente, quando dá problema na cinza, dá problema nos sólidos insolúveis também. E, de fato, o que a gente está vendo aqui é que algumas amostras estão acima do máximo permitido de sólidos insolúveis. Tá? Uma coisa que é muito boa, que a gente não vai ter problema, é que o mel é floral. Todos os méis que foram enviados para análise, também, né, gente? Se alguém me enviasse um mel para análise que não era de flor, estava atirando no próprio pé, né? Porque assim a gente vai fazer uma análise para ver de que flor é. Não vai encontrar nada, vai saber que não é de flor, né? Mas a análise físico-química também mostra que todas as amostras elas estavam dentro do parâmetro dos açúcares redutores que caracterizam como amostras florais. A mesma coisa para a condutividade elétrica, ela também mostra quando o mel tem uma origem floral, né? Então a origem botânica, também todas estavam dentro do parâmetro permitido. E com relação ao pH, o pH tem que ser inferior a 4, a gente tem algumas amostras que estão com o pH acima de 4. Isso tem a ver, na minha opinião, com o período de maturação, de novo, que está ligado à lógica da umidade. Quando a umidade está alta, normalmente a acidez, né, tem relação com isso. As amostras todas caíram dentro dos parâmetros de pureza, embora que para a aroeira a gente precisa de um mel com mais de 93 para ele ser considerado aquele padrão premium da aroeira, né? E a gente tinha várias amostras que estavam entre 80% e 90%, que aí elas ainda vão ser um mel de aroeira, mas elas não estão mais dentro daquela categoria premium, que é a alta qualidade do mel de aroeira, né? Puro. A cor é só para vocês, né? Vocês já sabem que o mel varia desde muito claro até escuro, então as amostras que a gente tinha, elas variaram dentro desse espectro. Aí tem uma relação, algumas relações que a Sabrina identificou, por exemplo, entre a condutividade elétrica e a pureza, então a gente consegue associar para essas amostras de méis especiais que nós estudamos, uma relação entre condutividade elétrica e pureza. Então, esse parâmetro ele é importante na autenticação do mel, principalmente para os méis que a gente estava analisando, que eram monoflorais, né? Como o pólen é uma fonte de minerais, então, quando você tem altas quantidades, isso interfere na condutividade elétrica, né? Outra relação entre o pH e a pureza, também uma relação positiva, o pH sobe com a pureza. Muito bem. E a outra em relação à quantidade de açúcares e a pureza, então também teve uma relação positiva. Estou querendo passar porque, enfim. As análises físico-químicas dos parâmetros exigidos no regulamento técnico de identidade e qualidade do mel mostram que a gente pode planejar melhor a coleta desse mel, transporte e acondicionamento para a gente melhorar a qualidade dele e ficar dentro dos parâmetros exigidos. O que é importante a gente pensar é que a maior parte das amostras estava dentro dos parâmetros. Mas como a gente trabalha numa lógica de rede e a cadeia do mel é a cadeia do Jequitinhonha, né, é muito importante que todo mundo contribua para construir essa marca. E contribuir para construir essa marca é eu adotar na minha prática, lá na minha propriedade, as práticas que garantem a melhor qualidade desse produto. Porque se todo mundo se preocupar com a qualidade desse produto, o produto coletivo é melhor, né? E todo mundo ganha com isso. E por último, uma análise que a gente tem feito, eu vou apresentar dados só para uma espécie, mas é pensando a apicultura e as mudanças climáticas. A gente viu que Araçuaí foi a cidade com maior temperatura na onda de calor que a gente teve em 2024, né? Então a gente está no olho do furacão dessa desgraça toda que é a mudança climática, né? E que nós, seres humanos, temos causado no planeta. E a gente precisa, de fato, pensar em como a gente vai enfrentar as mudanças climáticas nessa região, que é uma região estratégica e no olho do furacão para isso. Mas eu vou trazer um resultado animador, porque para as duas espécies que nós já estudamos,
os efeitos das mudanças climáticas parecem não ser tão grandes. Agora, se nós humanos vamos conseguir estar aqui quando isso acontecer, é uma outra dúvida, né? Porque a aroeira e a apis parece que vão ficar bem aqui no Vale do Jequitinhonha, mesmo que a temperatura suba 2 graus, 3 graus. Os humanos, talvez não, né? Então, essa é a distribuição de hoje, né? Onde tem apis e onde tem aroeira. E aí, quando a gente projeta isso para o futuro, né? A gente quer saber como que isso ia ficar no futuro. A gente percebe que as áreas com máxima adequabilidade, que são as áreas onde isso vai poder continuar acontecendo, elas aumentam no futuro para essas duas espécies. Tanto para a apis, como para a aroeira e a própria interação. Então, as áreas que são adequadas para a produção de mel de aroeira no futuro tendem a aumentar. Então, quer dizer, isso para mim mostra que a apicultura, para a produção de mel de aroeira nessa região, é um negócio que tem previsibilidade climática. Quer dizer, mesmo que o clima piore no mundo, as condições para a produção de mel aqui, aparentemente, vão continuar existindo até pelo menos 2100. Então, pode comprar mais 2 caixas. Não sei se a gente vai conseguir continuar morando aqui, né? Bom, gente, no geral, o que a gente queria apresentar era isso. Quero deixar um pouco de tempo dessa apresentação para a gente poder ter retorno de vocês, porque, como eu disse no início, a continuidade dessas pesquisas, ela dependem do retorno que a gente recebe quando faz essas devolutivas. Então, com base nisso que vocês ouviram, tem algo para dizer? Tem algo para perguntar? Tem algo para a gente poder pensar daqui para diante? Então, a segunda parte da palestra é o que nós queremos aprender. Vamos continuar aprofundando as pesquisas com próprios? O que a gente ainda quer saber sobre o mel? Sabe, o que a gente precisa fazer para a gente ter uma abordagem que a universidade pode contribuir, formar pessoas, porque é muito importante pensar que nesse processo de descobrir essas coisas, nós formamos muita gente. Muita gente está com agora o diploma de mestre, diploma de doutor e com título de graduado na mão, porque foi agente, sujeito desse processo de investigar. Então, essa pessoa que vocês receberam na casa de vocês, agora tem um diploma, sabe? Ela passou por uma nova fase na vida. Então, o processo de produzir conhecimento para nós, ele tem essa dupla funcionalidade. Ele vem para contribuir com o desenvolvimento da cadeia apícola e ele vem para formar pessoas. E é na medida que a gente vai formando as pessoas é que a gente vai tendo os resultados também. Então, o que vocês viram aqui é resultado de tese, resultado de dissertação, resultado de trabalho de graduação, que essas pessoas estão se formando para produzir. Então, a contribuição é com o desenvolvimento de uma maneira geral. E o que a gente quer é ouvir que novas perguntas a gente pode perseguir, tentar responder, para tornar esse processo melhor para a cadeia do mel, para a vida de vocês, né? E, enfim, então é isso. Obrigado.